E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, disse acreditar que o próprio poder executivo dos Estados Unidos, chefiado por Donald Trump, vai reverter as sanções aplicadas contra ele com base na Lei Magnitsky. Moraes afirmou o seguinte em entrevista à agência de notícias Reuters, abre aspas, assim que as informações corretas forem repassadas, como está sendo feito agora, e as informações documentadas chegarem às autoridades americanas, acredito que não será necessária nenhuma ação legal para reverter. Acredito que o próprio Poder Executivo dos Estados Unidos, o presidente, as reverterá. Fecho aspas. Sem explicar como recebeu a informação, Moraes disse que divisões internas na Casa Branca atrasaram a aplicação das sanções contra ele. Segundo o ministro, houve relutância no Departamento de Estado e grande relutância no Departamento do Tesouro. Moraes acrescentou, aspas, uma contestação judicial é possível e ainda não encontrei um advogado ou acadêmico americano ou brasileiro que duvide que os tribunais a anulem. Mas neste momento optei por esperar. Essa é a minha escolha. É uma questão diplomática para o país. Fecho aspas. Aí Duda Teixeira Moraes contando com esforços diplomáticos que, pelo visto, vêm do Itamaraty. Ele prega ali, diz, repito, sem dizer a origem da informação, que houve contestações internas. A gente sabe das contestações que são públicas. Essas de bastidor não dá para a gente cravar, mas publicamente você teve a contestação do investidor britânico William Browder, que foi o pai, que é o pai da Lei Magnitsky, e acabou de sair, a gente repercutiu em antagonista.com.br, uma crítica ao Donald Trump pela sanção ao Moraes feita por um coautor da Lei Magnitsky, que é do Partido Democrata, é do partido de oposição ao Partido Republicano de Donald Trump, mas é um coautor da Lei Magnitsky, dizendo que ela acaba sendo banalizada pela aplicação de alguém, por um motivo político, etc., na mesma linha do que dissera o Browder, né? Que essa é uma lei que prevê sanções contra violadores contumazes dos direitos humanos envolvidos com tráfico internacional, com crimes muito graves e transnacionais. Não é para um juiz que está ali sendo criticado por perseguir um aliado estrangeiro. Então, é dessa natureza a crítica pública, aquela, portanto, que veio à tona. Duda Teixeira. Pois lendo ali essas frases do Moraes, a impressão que eu tenho é que ele fica repetindo para si mesmo e para os jornalistas da Reuters, estrangeiros, alguns argumentos meio genéricos, né? Meio que, talvez até para ele mesmo acreditar, né, no que ele está falando. Ele parece que tem uma dificuldade, né? Olha, o Trump nem queria, né? Eles eram contra aplicar a Lei Magnitsky ao Moraes, e fizeram isso, sei lá por quê, né? Tem um monte de informação, tá claro que o Moraes não merecia, ele tentando, vão desistir, é claro, só que assim, ele fala essas coisas genéricas, mas ele não apresenta informações do porquê que ele está dizendo isso, né? Que informação que está chegando que vai fazer o governo americano desistir de aplicar sanções, né? Ele joga para o nada, né? E o que eu vi, na verdade, de informação foi o X fornecendo informações sobre como foram os bloqueios, os pedidos de bloqueios do Alexandre de Moraes para o Departamento de Estado, para o Departamento do Tesouro. E vamos lá, né? Tipo assim, quando vem uma lei desse tipo, ainda que ela seja enviesada politicamente, eles têm muita informação. Ali não falta informação, tá? No Departamento de Estado e no Departamento do Tesouro, ninguém ali é ingênuo, ignorante e não sabe o que está acontecendo aqui no Brasil. A maneira de lidar com isso, sim, pode ser uma decisão, mas ninguém ali tem falta de informação. Parece mais que é o Moraes mesmo querendo se convencer de que vão aliviar a barra dele, mas até agora não vi nenhum gesto nesse sentido. É claro que, sim, o governo americano pode, a qualquer momento, desistir de uma lei Magnitsky, né, de aplicar a lei Magnitsky contra alguém. Isso pode acontecer, mas até agora não vi nada que levasse a entender que isso pode acontecer. Está querendo dizer que, olha, há esforços diplomáticos sendo feitos, apresentando argumentos em defesa das atitudes dele, né? Acho que é isso essa é a ideia que ele quis passar. E o Moraes também disse a Reuters que bancos podem ser penalizados em caso de bloqueio ou apreensão
de ativos nacionais no caso das sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky. Segundo Moraes, a aplicação da lei americana em relação aos bancos brasileiros que operam nos Estados Unidos está sob a jurisdição dos Estados Unidos. No entanto, se esses bancos optarem por aplicar essa lei internamente, eles não poderão fazê-lo e poderão ser penalizados pela legislação brasileira. O ministro acrescentou que decisões de tribunais e governos estrangeiros dependem de validação por meio de processo interno para entrar em vigor no Brasil. Segundo Moraes, não é possível apreender bens, congelar fundos ou bloquear bens de cidadãos brasileiros sem seguir essas etapas legais aqui no país. Quer dizer, o que o Moraes disse nesse trecho está totalmente alinhado com aquilo que decidiu o Flávio Dino. E claro que o Moraes quer que seja assim. Acontece que a gente já viu o efeito prático, os bancos derreteram. A gente tinha falado em 30 bilhões de reais, o nosso Pedro Kazan, colaborador em matéria de mercado financeiro, fez artigo antes do restante da imprensa, inclusive, dando uma dimensão de dezenas de bilhões, agora fechou o dia com um derretimento, com uma perda, uma desvalorização ali de 41 bilhões de reais, né? Então ainda houve uma perda de 11 bilhões de reais depois da publicação do texto do Kazan. Queda nas ações dos bancos porque os bancos ficaram numa encruzilhada. Então, se eles atendem ao STF, eles podem ser sancionados pelos Estados Unidos. Se eles se eles obedecem às sanções americanas, eles acabam desobedecendo o Supremo Tribunal Federal. Certamente está havendo muitos telefonemas entre banqueiros, ministros do STF, intermediários. A gente sabe quanto que eles são próximos, inclusive. A gente vê a programação dos eventos internacionais que eles participam, dão palestras juntos. Gilmar Mendes dá palestra junto com diversos banqueiros, inclusive um daqueles mais poderosos do país, que foi alvo da Lava Jato, poderoso no sentido financeiro. Então essas pessoas devem estar conversando. Fala assim, olha, vocês aí do Supremo, vocês colocaram a gente numa situação muito complicada. E como é que vai ser? Porque a gente não pode ser excluído do sistema bancário internacional, não pode ser proibido de fazer transações em dólar. E aí, do outro lado, o STF vai recuar para agradar os banqueiros? Complicada a situação e o Moraes parece reforçar essa complicação ao trazer essas alegações à tona, fora dos autos, ecoando o Flávio Dino. Ricardo Kertzmann, o que você destaca disso tudo? Olha, eu acho que o ministro Moraes ele está sendo muito otimista, infelizmente. Infelizmente eu falo não no sentido de solidariedade a ele, mas eu falo no sentido do problema que isso já está causando, mas que pode vir a causar. Felipe, a gente tem que tentar entender de alguma forma, porque ninguém entende. O que eu mais tenho feito nesses últimos dias é falado com gente do mercado financeiro, porque nem eles mesmos sabem. Hoje mesmo, no meio-dia em Brasília, a gente fez essa pergunta ao Jason, eu fiz essa pergunta, e ele falou assim, olha, eu sou daqueles também que não sabem o que fazer. Porque o alcance dessa lei, ele é tão amplo que você imagina como é que um banco brasileiro vai poder, por exemplo, confiscar os ativos, os depósitos em dinheiro que ou o ministro Moraes, a família dele, enfim, quem for sancionado, como é que um banco no Brasil vai fazer esse bloqueio a partir de uma determinação, de uma sanção administrativa do governo americano que não veio para o Brasil ser julgada pela justiça brasileira para dar autorização desse bloqueio, desse congelamento de bens? É impossível de um banco, respeitando a legalidade, as leis do Brasil, cumprir uma determinação dessa. E aí, ao mesmo tempo, ele vai ficar sujeito a sanções, a multas bilionárias, como a gente já contou aqui, já ocorreu ao BNP Paribas, isso lá em 2014, algo como 9 bilhões de dólares. O que esses bancos vão fazer na prática? Já especula-se algo que eu falei no começo, Felipe, no mesmo dia ou no dia seguinte, após essa sanção. Eu lembro de ter comentado isso, eu não sei se foi no Papo ou se foi no meio-dia em Brasília. Falei, bom, será que então que uma empresa aérea americana, United Airlines, American Airlines, elas não vão poder transportar algum sancionado? Ou mesmo a empresa nacional brasileira que opere nos Estados Unidos, que faça voos regulares para os Estados Unidos, não vão poder transportar essas pessoas para lugar nenhum do mundo? O alcance é muito amplo.
E isso, eu repito, assim como você já falou e como os próprios autores da lei já se manifestaram, essa lei está sendo desvirtuada e usada com um propósito que não se serve. Essa lei não se presta a isso. Eu espero do fundo do coração que em algum momento o Departamento de Estado americano, a sociedade civil, o grande empresariado americano, enfim, alguém joga um pouco de luz sobre essa situação toda, sobre a Casa Branca, porque isso pode levar a uma situação e quase que reversível para os negócios brasileiros. Qualquer empresa brasileira que não se submeta a essa sanção, ela vai ser passível de punição que ela não vai ter como arcar, Felipe. Muitas vezes, o valor é muito alto. Ela não vai ter como arcar no futuro, e aí? E aí, sob a ótica americana, que sinal que os Estados Unidos passam a todos os outros players, a todos os outros bancos, empresas no mundo? Olha, se um dia o presidente resolver sancionar alguém daí, vocês também vão ter que obedecer. Então, realmente é uma situação muito complicada, muito confusa. Por isso que eu falei que, infelizmente, eu acho que o ministro está muito otimista, porque, neste momento, nem eu, nem ninguém com quem eu falei enxerga uma luz no fim do túnel. Pois é, você e eu criticamos aqui de uma maneira bastante enfática essa aplicação enviesada politicamente da lei Magnitsky, não por defender o Alexandre de Moraes, não por concordar com as suas decisões, que a gente critica, repito, muito antes do bolsonarismo, desde que ele foi sorteado. Sorteado não, desde que a relatoria do inquérito das fake news foi entregue sem sorteio para ele, até de uma maneira preventiva se criticava. Então, continuando aqui, a análise que o Ricardo estava fazendo, eu repito, porque eu escrevi artigo no portal antagonista.com.br detalhando tudo isso, porque tem muitos elementos e o Brasil fica nesse duelo do nós contra eles, as pessoas aderem completamente a um lado, aderem completamente ao outro, e quando elas têm ódio por determinadas figuras, já dizia o poderoso chefão, né, nunca odeie os seus inimigos, isso afeta o seu juízo, elas acabam ou aderindo 100% a um lado, ou comemorando qualquer decisão que seja contrária aos seus inimigos, mesmo que depois, ao legitimar essa decisão, possa haver uma outra decisão no mesmo sentido, pelo mesmo mecanismo, que seja contra uma pessoa do seu próprio grupo. Então a questão é restringir visto do Moraes, porque ele não fez o procedimento legal no direito internacional para pedir a remoção de determinados conteúdos ou contas envolvendo cidadão americano e empresa americana. Ok, você tem ali uma medida que mostra o seguinte, você ultrapassou aqui a nossa jurisdição, você achou que mandava aqui no nosso país, então no nosso país você não entra, e aí se abrem as portas, de preferência, né, se houver lideranças maduras, para uma conversa para ver se a autoridade nunca mais faz isso, se a autoridade se desculpa por isso, se agora, a partir de agora, se cumpre as determinações corretas, etc., e depois se remove esse tipo de sanção. Se recua numa decisão indevida e se recua na restrição de visto em seguida. Ok, esse seria o caminho natural. Agora, quando você usa uma lei que é prevista para criminosos graves, transnacionais, traficantes de drogas, assassinos, etc., e você usa contra uma autoridade de outro país com uma alegação de que ela está perseguindo um aliado político, e aí você vai poder, com qualquer outro governo, vamos supor que venha o Partido Democrata e queira utilizar a lei Magnitsky contra um juiz, por exemplo, da Lava Jato, seja de primeira, seja o Sérgio Moro, mas seja qualquer dos 3 do TRF4 que condenaram em segunda instância, do STJ que mantiveram a condenação, alteraram só a pena que é aquela considerada terceira instância, mas no primeiro Tribunal Superior, contra procuradores, eventualmente contra jornalistas, contra cidadãos, contra ativistas, contra pessoas que tenham críticas, que tenham feito alguma coisa que incomodou muito o outro lado. Quer dizer, você abre uma margem para a aplicação de uma lei que tem uma consequência muito gravosa por um motivo político, que hoje
é contra uma pessoa que as pessoas aqui no campo mais à direita do PT odeiam, etc. Mas se amanhã for um governo de esquerda nos Estados Unidos, pode ser contra uma pessoa que essas pessoas veneram. E aí elas vão criticar. E o nosso compromisso aqui é com a coerência. Então, assim, a maneira como essa lei Magnitsky foi aplicada, ela gera um temor generalizado que vai além do Moraes. Hoje você tem uma série de empresas que não sabem exatamente como fazer, como lidar com a situação. E está tendo repercussão na Bolsa, inclusive. Elas não sabem se elas podem fazer uma coisa, se elas não podem, porque fica um certo clima, né, Ricardo? Um certo clima de... Terror não é a palavra boa, porque terror está existindo de uma maneira real, mas é aquele clima de medo. Olha, se você fizer alguma coisa, a gente pode sancionar vocês. Então, não se sabe exatamente qual é a definição, a amplitude daquela lei. Ela não diz claramente, ó, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Ah, não, se você fizer, de repente, talvez você pode ser punido também. Então, ó, fica de olho. E aí se atinge muita gente ao mesmo tempo. E claro, as reações institucionais no Brasil são muito alopradas, né? E vem o Flávio Dino, piora as coisas. Então, é uma cautela nossa de separar os elementos. Esse programa é para gente inteligente, não é para mente binária, não é para nós contra eles. Tem pessoal que acompanha também, com muito ódio, porque o ódio é fiel. Mas aqui a gente busca fazer as devidas distinções que muitas vezes não são feitas. Duda Teixeira. Eu acho que tem um ponto que você levantou aí que, de fato, essas decisões do governo americano geraram muita insegurança. Insegurança era a palavra que eu estava procurando. E aí é isso. Empresas, todas as empresas, né, que têm algum vínculo com Alexandre de Moraes ou com os familiares próximos, e a gente não sabe quais familiares são esses, começaram a pensar, né, o que eu faço agora, né? Só que aí eu acho que ninguém ganha do Brasil em segurança jurídica. Então, o Flávio Dino conseguiu pegar uma situação de insegurança e jogar assim num ventilador, né? E aí a Bolsa cai, ações do Banco do Brasil caindo 6%, os bancos perdendo 40 bilhões de reais em valor de mercado. Então, assim... Concordo que os Estados Unidos realmente geraram essa insegurança, mas o Brasil turbinou isso, né? O Flávio Dino realmente fez uma lambança. Não é mais, né? Né? Os Estados Unidos geraram essa insegurança e o Brasil turbina essa insegurança. Né? As coisas se somam e, como a gente costuma analisar aqui, tá todo mundo bem errado nessa história. Tem uma declaração do Flávio Dino, você quer falar primeiro, Ricardo? Diga. Sim, Felipe, eu queria fazer 3 breves comentários a respeito de 2 comentários que o Duda leu no intervalo e um seu. Um dos comentários que o Duda leu, o nosso telespectador, ele diz o seguinte: Moraes quer levar o país para o buraco. Olha, o que o Alexandre de Moraes, o STF de alguma forma, as atitudes deles internas, né, o que eles têm feito já há alguns anos, não tenho dúvida nenhuma que tem contribuído bastante para esse ambiente polarizado, de briga, de discórdia na sociedade, no mundo político. Isso a gente não discute, ao contrário, isso a gente analisa e critica com certa frequência. Mas o Alexandre de Moraes, ele não quer levar o Brasil para o buraco. O único responsável, Felipe, por essa medida do governo americano, por isso tudo acontecendo, é o governo americano. A despeito de todas as atitudes que a gente analisa e critica aqui, a responsabilidade do que está ocorrendo não é do Moraes, não é do STF, não é do Dino, ainda que, repito, eles agravem bastante a situação por causa das atuações, das atitudes, isso só piora, mas a culpa é do governo americano. Quem está impondo essa sanção aloprada é o governo americano, e se a gente quiser alargar ainda um pouco mais esta culpa, responsabilidade, a gente pode dizer que é do Eduardo Bolsonaro. O segundo comentário que me chamou a atenção, que o Duda leu, a pessoa diz o seguinte: Moraes agora quer seguir o rito legal? É interessante, porque essa pergunta é válida, porque a gente analisa e critica tantos atropelos, tantos alargamentos sobre, né, que o STF e o ministro Alexandre de Moraes acabam cometendo sobre esse rito legal, que agora ele mesmo, Moraes, está querendo que o governo americano, que essas medidas sigam o rito legal aqui no país.
Então é uma observação pertinente também. E a outra, Felipe, a que você fez com relação a essa insegurança, né, essa instabilidade, muita gente hoje aplaude, porque tem muita gente hoje que está brava com o STF, está brava com Moraes, então fala, é isso mesmo, tem que impor sanções. Essas pessoas elas têm que lembrar que amanhã ou depois qualquer um de nós ou qualquer país pode ser alvo dessas sanções também. E sobre isso especificamente, Felipe, existem pessoas hoje que não tem nada a ver com o mundo político, tem a ver com o mundo empresarial, que têm negócios nos Estados Unidos, ou mesmo pessoas mais favorecidas, mais abastadas, que têm imóveis nos Estados Unidos. Essas pessoas hoje elas podem ser proibidas de entrar no território americano. Isso foi divulgado pela Embaixada Americana, porque um dos fatores agora que vai influenciar na concessão e manutenção de visto, de visto para o turismo, para a pessoa que for para os Estados Unidos, o anti-americanismo. Quem for anti-americano pode estar sujeito a não poder entrar nos Estados Unidos, mesmo tendo algum tipo de negócio já em vigor, ou mesmo tendo um imóvel que comprou, né, para poder ir nas férias, pouco importa. Então, assim, é uma medida que é muito temerária. Tudo isso que está acontecendo é muito temerário e não deveria estar acontecendo. Pois é, e o ministro Flávio Dino, do STF, ironizou nessa quarta-feira 20 a reação negativa nas ações dos bancos brasileiros depois da sua decisão que impediu a aplicação automática de leis estrangeiras no Brasil. Eu vou pegar as aspas aqui, a matéria está no portal antagonista.com.br e olha só o que o Dino falou. Eu proferi uma decisão ontem e antes de ontem que dizem que derrubou os mercados. Não sabia que eu era tão poderoso. 42 bilhões de reais de especulação financeira. Fecho aspas. Foi o que disse o Dino em tom de brincadeira durante uma palestra no Tribunal Superior do Trabalho, TST. Não me lembro agora qual foi outro dia uma declaração que foi assim em tomzinho de brincadeira com algo muito sério, que eu também critiquei aqui no programa, mas essa vai na mesma linha. A gente está falando de uma perda de 42 bilhões de reais, 41, tanto, né? Eu falei 41 arredondando para baixo, o Dino arredondou para cima, mas 42 bilhões de reais e ele está fazendo piadinha, porque o Dino é isso, eu já descrevi aqui o método dele. Ele é aquele que bajulava o Lula, chamava de Moisés, desde então passei a chamar de Moisés de Atibaia, e ele volta e meia adula os seus colegas e faz piadinhas, etc., que parece ser uma forma de angariar simpatia de alguém que não consegue ter uma força substantiva nos seus argumentos, nas suas decisões. É um histórico muito mais político do que de brilho acadêmico, de trabalhos realmente reconhecidos. E ele compensa com essa camaradagem, né? É aquela postura do Flávio Dino na política, no plenário. E aí você tem uma consequência gravíssima, uma insegurança danada, uma queda de ações na bolsa. Não sabia que eu era tão poderoso. Ele dá essa declaração publicamente, fazendo graça, fazendo chacota. Quer dizer, o país ardendo aí, num grande tumulto, numa grande turbulência, as pessoas preocupadas com as decisões empresariais que precisam tomar, empregos eventualmente decorrem desse tipo de decisão. Quedas de ações eventualmente geram desemprego. Então, você tem várias consequências possíveis para esse tipo de decisão e ele vem com um discursinho que tem um tempero da velha esquerda anti-americana, né? Um tempero anticapitalista, que de especulação financeira. É aquele discursinho, né? É o capital financeiro, é a especulação e tal. Então, assim, como ele não tá nem aí, porque isso aí é como se fosse problema de rico. E ele, que era historicamente do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, traz essa retórica comunista para o discurso dele. Olha só, é um ministro da Suprema Corte do país que deu uma decisão que gerou um tumulto, uma insegurança gigantesca no Brasil, que gerou uma reação do Departamento de Estado dos Estados Unidos e ele está fazendo piadinha. É muito grave o que está acontecendo, Teixeira. O Lula disse que queria um ministro comunista, né, na Suprema Corte, e aí agora a gente tem esse ministro comunista dizendo que a culpa é do capitalismo financeiro. Né? Agora, é uma tremenda cara de pau ele falar, eu nem sabia que eu era tão poderoso, porque
ele queria esse poder, ele buscou esse poder. E uma vez no STF, ele tem se divertido muito, usufruindo desse poder o tempo todo. Então ele sabe muito bem que ele é poderoso. O Dino já tomou decisões aí do tipo, se mete ali, substitui Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, né? Vai lá e fala, olha, dinheiro, vocês têm que ir lá combater incêndio, né? Gasta o que precisar, pode ficar fora da meta fiscal. Ele vai lá e assume o poder de um ministro, né? Se meteu aqui na questão dos preços cobrados dos cemitérios da cidade de São Paulo, né? Ele se mete o tempo inteiro em assuntos que não são dele. Esse foi mais um caso, né? Ele é um ministro que tem plena consciência do poder que tem e que gosta de usar o poder que tem. É que agora viu que deu muito errado e está procurando aí outra pessoa, o capitalismo financeiro, para poder responsabilizar. Ricardo Kessler, rapidinho, a gente tem que agilizar mais a pauta agora, que faltou muito assunto, a gente está filosofando sobre os mesmos. Diga. Bom, é a prova do que eu falei no meu comentário anterior, né? A culpa não é do STF, não é do Dino, mas as atitudes que eles têm aqui só prejudicam, só atrapalham e só agravam a situação.